Boa noite, meu nome é Gabriel Prioli e eu vou falar um pouquinho sobre como testar aplicações web do ponto de vista do usuário, né? A gente sempre pensa muito em teste de usuário, em teste de aplicação na parte de lógica, teste de unidade, coisas assim. E tem um tipo de teste que é muito interessante e que tem dois pacotes em Haskell que tornam esse trabalho muito fácil, que é o teste da interface do usuário mesmo. Coisas do tipo, se o usuário clicar no botão contato, ele vai ver um formulário de contato. Se ele enviar esse formulário de contato, ele vai ver uma mensagem de confirmação. Coisas para testar se o fluxo do usuário, o caso de uso do usuário, está funcionando do jeito que você espera. E apesar, né, da aplicação compilar, provavelmente ela vai funcionar. Às vezes algumas coisas podem dar errado, então é interessante você considerar esse tipo de infraestrutura de teste, que é a automação de navegador. Então, começando por essa infraestrutura, você tem o Selenium. O Selenium é uma série de ferramentas que foram desenvolvidas justamente para fazer essa automação. Não em Haskell. Não em Haskell. O Selenium é desenvolvido em Java, a primeira versão dele, Remote Control, funcionava injetando funções de JavaScript no navegador, então ele controlava dessa forma, não tinha uma compatibilidade nativa com os navegadores, e também uma interface com uma extensão para o Firefox que você, com o mouse mesmo, pode ir clicando e clicar para gravar e ir clicando onde você quer que seja e manter essa gravação dessa execução e poder de alguma forma trabalhar com isso. Mas sempre é bom, sempre melhor se você puder programaticamente especificar a maneira como você quer que o comportamento da sua aplicação. Então, depois de perceberem a importância disso, começaram a desenvolver uma API e inclusive tem uma especificação da W3C baseada nessa implementação do Selenium, que já está sendo desenvolvida, está em Working Draft, e ela funciona nativamente para os browsers. Então, o Chrome, o Firefox, o Opera, o Safari, eles já vêm com uma API justamente para fazer a automação do navegador. Então, o que o WebDriver faz é simplesmente mandar comandos para o navegador e poder controlar as interações. Um componente importante das ferramentas do Selenium é o server. O server ele serve para duas coisas. Em primeiro lugar, para você fazer teste de navegador remotamente. Então, se você tem um servidor de teste que você instala todos os navegadores, o IE, não sei o que lá no Windows, você instalou o Firefox no Linux, não sei o que, você tem Mac lá também, você consegue remotamente conectar nesse servidor, enviar HTTP. Ele tem um protocolo bem definido que é baseado em JSON, e você consegue mandar HTTP para ele e controlar o navegador remotamente. Então, na sua máquina de desenvolvimento, você pode acessar via rede uma máquina de teste e executar tudo que você precisa executar. O que são essas coisas que você vai executar? São coisas do tipo abrir página tal, verificar, pegar o texto, pegar o botão, não sei o que lá, verificar se o texto é dessa forma. É um conteúdo que você acha que tem que estar lá. Ou clicar no botão e verificar se vai para a página tal. São esses tipos de comando que você usa com o Selenium. E o segundo motivo desse server é para usar em linguagens. Porque, por exemplo, o Java ele consegue controlar o browser diretamente, mas a biblioteca em Haskell, o pacote em Haskell, ele sempre vai precisar do server para mandar HTTP. Então, mesmo que você esteja localmente, você vai precisar desse... É um arquivo Java, é uma aplicação Java que vai usar um driver para controlar o navegador. Então, o cliente precisa estar instalado no computador que está rodando o servidor. Então, por exemplo, o Chrome. O Chrome é um navegador, beleza, isso é uma coisa que você precisa ter, ok. Agora, o próprio projeto do Chromium desenvolve o Chrome Driver, que é o executável que sabe controlar o navegador. E aí o seu código vai poder chamar esse Chrome Driver e controlar o navegador. É mais ou menos assim que funciona, são essas três partes. E usando o Remote WebDriver, que também é um componente dessa API do WebDriver, você consegue controlar remotamente. Em Haskell,
a segunda parte do teste de interface de usuário é esse pacote HS WebDriver. E ele foi desenvolvido como bindings, né? Então ele basicamente envia, ele é um wrapper de comandos HTTP, ele implementa a API do WebDriver, enviando HTTP para esse Selenium Standalone Server. Eu vou mostrar aqui, rapidinho, um exemplo simples de como ele funciona, daí vai dar para ter uma ideia melhor de como que essas coisas se juntam. É muito interessante, assim, a minha palestra, ela está mais voltada no como usar o Haskell para o seu próprio desenvolvimento, para teste, para coisa assim, né? Uma das coisas muito legais do Haskell é que tem pacotes muito bons, então conhecer os pacotes é muito importante se você quiser desenvolver em Haskell. Esse é um pacote legal que é assim, na implementação de Third Party Language Bindings lá no site do Selenium, está assim, Perl, um pacote, PHP, Haskell. Então a gente é uma das linguagens que não tem, que Java, Python, Ruby e C# acho que são desenvolvidos pelo próprio Selenium. E aí é legal que a comunidade Haskell tenha uma presença também num pacote legal de automação. E a terceira parte para fazer interface de usuário é o Chuchu. E esse nome vem do Cucumber, do Ruby, que é uma linguagem de desenvolvimento orientado a comportamento, né? Behavior Driven Development. E basicamente ele funciona assim: você descreve um comportamento, você especifica um comportamento com passos específicos. Então as palavras-chave são given, when, then, and. Então são coisas do tipo, dado que eu estou na página tal e eu clico na página tal, então deve aparecer no link tal, então deve aparecer tal coisa. É basicamente essa forma de expressar o comportamento que a gente usa no Cucumber e no Chuchu também. O Chuchu é a biblioteca que faz o parser, né? Se eu fosse ser correto, eu estaria falando que a linguagem é o abacate. Basicamente o Cucumber usa o Gherkin. É tudo um monte de vegetal, esses caras. Eles gostaram do nome do vegetal, acabou ficando assim. Então é Cucumber, e aí foi você, né, que começou essa o Marco, né? O Felipe e o Marco começaram essa biblioteca, botaram o Chuchu também, traduziram aí, botaram Chuchu e abacate. E aí, em segundo lugar, você tem que definir as ações que vão ser executadas se aquele comportamento for bem sucedido. Então, bem sucedido no sentido, por exemplo, dado que eu estou na página tal, aí você tem que definir entre na página tal. Esse entre na página tal vai ser na linguagem de programação que você escolher. Então, por exemplo, pode ser Ruby, pode ser Python, pode ser Haskell, pode ser o que você quiser. Na hora de executar isso, o processador vai fazer essa junção, então ele vai fazer um parse do arquivo de comportamento, vai ler esse passo. Dado que eu estou na página tal, aí ele vai procurar no arquivo da linguagem de programação e vai verificar se existe um passo que é exatamente igual àquele que você especificou. Se existir, aí ele vai executar a ação que você definiu. Então, um dos motivos pelo qual eles chamam de Cucumber e Chuchu é que ele fica vermelho se dá errado e verde se dá certo. Então, é muito bom você poder confiar numa coisa assim, porque você pode escrever 60 arquivos de comportamento, definir as ações respectivas e aí simplesmente mandar rodar um atrás do outro e verificar se está tudo verde. Basicamente é isso. Aqui é um exemplo, essa linha que não está dando para ver muito bem aqui, é uma linha que está vermelha, que é um passo que não foi executado como deveria. Então, given I go to the HPaste website, é a descrição desse passo. Então, dado que eu estou no site do HPaste. HPaste é aqueles sites que você pode colar pedaços de texto tipo GIST, tipo, qual mais? Pastebin. Então, basicamente, o exemplo que eu vou mostrar é usando esse HPaste. Então, dado que eu estou no HPaste website, aí o que aconteceu ali? Eu desliguei a conexão com a internet e ele não conseguiu conectar no site, aí deu erro. Daí ele deu um timeout. Existem vários tipos de erro que podem acontecer: elemento não encontrado, timeout, conexão recusada, mas aí tudo está especificado na API do WebDriver.
E aí aqui embaixo eu liguei a internet de novo e aí ele passou perfeitamente. Então vamos direto para o exemplo. Alguém está contando? Eu não liguei. 10? Então vamos mostrar o exemplo. Então o HPaste é um paste bin, acho que todo mundo já entendeu como é que a aplicação tem que funcionar, e a gente quer testar se o formulário de envio do HPaste está funcionando. Então como que você poderia fazer? Você poderia pegar um estagiário e falar assim, cara, vai ali, abre o site, digita os dados lá de teste que você quiser, clica no botão e verifica se está funcionando. Tá, beleza, daí a aplicação muda e aí você tem que fazer esse teste de novo. Aí você chama o cara e fala, ô, tá precisando testar de novo. Então o que você pode fazer para melhorar essa coisa? Você pode fazer assim. Você cria um arquivo que vai definir um comportamento. Esse arquivo ele vai ter uma extensão .feature. Feature é o nome que eles chamam para comportamento, basicamente isso. É um recurso, é alguma coisa que tem que acontecer. E o cenário entrar lá no site e eu tenho que conseguir cadastrar um novo paste. Então o cenário é create new paste succeeds. Rigorosamente, pela especificação da linguagem, o feature e o cenário são somente informativos, eles não têm nenhuma influência na execução do código mesmo. É simplesmente para você organizar os seus features. Mas as palavras-chave given, and, when, then, elas são obrigatórias e o Haskell ainda não tem a implementação para várias linguagens, que nem o Cucumber, ele só aceita as palavras-chave em inglês. Given, and, when, then. Mas o Cucumber já conseguiu fazer tradução dessas coisas e não é uma coisa que você perde muito, porque no final das contas as traduções vão ficando meio estranhas no final das contas. Dado que, não sei o que, e então, e aí você tem que pensar no tio, então já é uma coisa meio... Então, só um detalhe da implementação, tem que ser as palavras-chave em inglês. Apesar de que se você quiser escrever o resto em português, também pode, mas aí vai ficar meio confuso. Given que eu estou no site e tal, então não vai ficar muito bom, eu escrevi tudo em inglês mesmo. Então, são 7 passos. Given I go to the HPaste website, e aí é legal porque eu estou lendo assim, e é óbvio que vocês estão entendendo o que está acontecendo. Eu não estou escrevendo nenhuma linguagem de programação aqui. Given I go to the HPaste website and I create a new paste com o título Some by Gabriel. When I go to the HPaste website, then I should see latest pastes and I should see Some and I should see Gabriel. Beleza, isso aí é perfeitamente alto nível, todo mundo entendeu o que tem que acontecer e aí agora a gente tem que definir um arquivo que vai executar as ações necessárias desse comportamento. Eu tirei algumas partes do arquivo aqui, só para ficar mais fácil de mostrar nos slides, mas no GitHub já tem o link do GitHub aqui, tem um código inteiro lá, dá para baixar. Basicamente você começa definindo uma função. Aqui é o tipo da função. Aqui é o tipo da função. Esse tipo não é interessante para a gente agora, não é relevante, mas basicamente ele está incluindo um monad do WebDriver dentro do Chuchu, e aí as definições, aqui def seria de definições. Basicamente agora a gente tem que replicar todos aqueles passos que a gente definiu aqui nesse arquivo na linguagem de programação. Então, given I go to the HPaste website, exatamente igual como está escrito lá no comportamento, que ele vai fazer um parse e ele vai verificar se existe um passo igualzinho àquele. Aí tem alguns detalhes da implementação do HS WebDriver que eu vou pular aqui, vou me concentrar só no teste em si. Isso aqui significa que a gente não está pegando nenhum argumento, como a gente vai ver nesse daqui, a gente pega um text, a gente pega aqui um text e outro text, e aqui tem 2 argumentos. Aí nesse caso aqui é simplesmente o texto, não tem nenhum argumento, então a gente ignora o argumento, mas aí relevem. E aí o comando do WebDriver, que é OpenPage, e esse comando ele é especificado lá na API do WebDriver, então eu vou simplesmente dizer abra a página hpaste.org.
E aí, em seguida uma função source should include, que é o código-fonte deve incluir um texto. Por que eu tenho que verificar isso? Ok, eu mandei o comando para o browser, entre no site tal, mas aí eu tenho que verificar se eu efetivamente cheguei naquele site. Então eu incluo essa função para verificar se o título, ele realmente pega o código-fonte. E aí ele verifica se tem esse hpaste, Haskell paste bin. Esse source should include é uma função que ela cria um tempo de espera, daí depois ela pega o fonte, e daí depois ela expects, que o S que você passou, que é esse hpaste aqui, o S que vem aqui no argumento, seja infix do fonte. Então, na verdade, sim, eu falei que aquilo lá eu estou falando naturalmente e está todo mundo entendendo, e aqui eu estou praticamente falando naturalmente e está todo mundo entendendo, eu espero. Mas em Haskell é sempre assim. Haskell é sempre assim. Então, é tão bom que você define o comportamento em alto nível, define as ações em alto nível e você está testando a sua aplicação. Então, alguém ficou em dúvida nessa parte aqui? Você espera, pega o código-fonte, expects e verifica se é infix. Se é infix é basicamente se está contido dentro, se existe dentro. Esse seria o primeiro passo. Aí o segundo passo, eu crio um novo paste. Esse passo é um pouco mais complexo, ele já começa a colocar um monte de operadores aqui do Haskell. E o mouse não está muito bom nesse slide. E aí tem o text e o text lá, que vocês veem em verde. Eu esqueci de comentar, o que for verde é relativo ao chuchu e o que for laranja é relativo ao WebDriver. Mas acho que já dá para ter uma noção. Então, basicamente... Você coloriu aí ou já? Não, foi na mão mesmo. Com a apresentação, né? Então, esse passo que a gente está vendo é o segundo. And I create a new paste sum by Gabriel. O que tiver entre aspas vai ser interpretado como argumento. Então, and I create a new paste, espaço, fecha aspas, text, espaço, by, espaço, text. E aí eu vou pegar esses dois argumentos como título e autor. E aí eu vou usar esse título e autor aqui embaixo para mandar para a página. Eu vou parar um pouco agora e vou lá no site para vocês visualizarem melhor como que isso acontece. Porque tá com essa proteção assim, tá com... Agora foi. Você testou, né? Testei. Na palestra você não testou. Então, aí é isso aqui que está acontecendo, né? And I create a new paste. Então aqui eu vou criar um novo paste. Eu tinha entrado no hpaste.org no passo anterior. Agora eu vou criar um paste novo. E aí eu vou executar uma série de ações do WebDriver para encontrar os elementos na página e mandar as informações para ele. Então, input title. Eu vou vir aqui e verificar com o inspector aqui qual que é o nome desse text aqui. Input class text value nada, name title. Então é o by name title. Então eu preciso fazer essa etapa para poder dizer para o WebDriver qual que é o elemento que eu estou querendo mandar. Beleza. Em seguida é a mesma coisa com o autor. Em seguida é a mesma coisa com o paste. Mesma coisa com o submit. Então na verdade se você tem um HTML bem definido com IDs ou com names, você já sabe que provavelmente foi você que desenvolveu, você já sabe quais são os nomes, você já vai colocando aí. E aí, send keys é o comando para enviar caracteres de texto para esses inputs. Então, send keys title, que é esse argumento que a gente pegou aqui, que é aquele argumento que está definido nas aspas lá no feature. Então, você vai mandar esses caracteres para o input title. Depois, você vai mandar o autor para o input do autor. E aí, você vai mandar keys. E aqui eu não peguei como argumento, eu defini o conteúdo do paste, eu defini aqui mesmo. Só para mostrar também que dá para você definir direto se você quiser enviar alguma coisa fixa. E aí eu vou clicar no botão Submit.
Então é um negócio bem alto nível também. Find element by name title, send keys title to input title, click submit button. E aí ele clica. Aí só para terminar o último passo, I should see. Basicamente o I should see é aquela função que a gente já viu do source should include. Então I should see text, eu pego essa mensagem, falo que o source should include mensagem, eu espero, pego o código fonte e eu quero que o S seja infixo do código fonte. Basicamente isso. Então vamos ver esse negócio rodando. Aqui eu já estou com essa aba que é o Selenium Server rodando. Eu vou ligar ele de novo aqui para vocês verem. É um Java, jar, Selenium Server Standalone 2.28. Basicamente, quando ele carregar, ele vai ficar pronto para receber comandos HTTP e aí usar o driver específico para comandar. Agora eu vou sair do... E aí eu vou mostrar para vocês não vão conseguir enxergar praticamente nada, porque é muito rápido. Tá vendo? Ó, eu entrei, basicamente o que eu fiz aqui foi entrar na pasta, ó, mas agora eu vou executar o comando que importa, que é o run Haskell, para você executar um arquivo Haskell, o agePaste.hs, que é o arquivo Haskell que eu defini as ações, e o form new paste feature, que é o comportamento. Então, agora juntando os dois eu vou executar. Pronto. Alguém viu alguma coisa? Vocês levantaram as mãos assim pra gente ver que Aí eu vou só diminuir um pouco aqui pra vocês verem como ficou, né? Depois que eu executei, ele lê a feature, users can create new paste on edge paste, create new paste succeed. Basicamente o que ele fez foi verificar esse passo. Quando ele deu certo, daí ficou verde. Tentar esse passo, quando deu certo, ficou verde. Se algum desses passos não tivesse sido bem executado, ou não existisse, ele não ia rodar. Então, por exemplo, como está no tempo? Eu posso... troca esse should see later space pra foi 21 agora. Tá. Qual é? Troca a definição. Tá. Bota should include ou outra coisa que não existe. O legal é que depois que você tem vários step definitions prontos, você pode ficar fazendo testes que você só faz ele no nível do abacate, né? Vai que tem nada. Vai que tem nada. Se tiver nada é por causa disso. Eu vou puxar um pouquinho agora para vocês verem. Beleza, entrou no site. Create a new song. Vai Gabriel, vai para o site de novo. Agora ele está verificando se tem nada no código fonte. Daí não tem nada. Deu timeout. Então a gente estava esperando que tivesse o texto nada. E não tem o texto nada no código fonte do agePaste. Então aí ele deu erro. Aí se sabe que deu erro, nesse passo, aí você tem que corrigir alguma coisa. Vou voltar isso aqui. Eu nem preciso voltar. Velho, o caps lock lá me matou. Então, aí como foi muito rápido, agora eu vou mostrar passo a passo, interativamente, que uma das coisas boas é que você pode fazer isso interativamente também. Aí eu vou criar uma sessão nova, ela tem essa ação do driver, vai usar default session, e aí ele vai criar a session com default capabilities. Capabilities é capacidade, não sei, não faz muito sentido, mas basicamente você vai definir que browser você vai usar, que
que porta que você vai conectar, são algumas coisas lá que é suficiente para a gente usar o default. Então eu criei a nova sessão, essa é a minha janela, que eu estou interativamente rodando aqui. Se a gente olhar no log do server, a gente já consegue ver que ele está executando alguma ação que é criar uma nova sessão com o Firefox. Aqui o log também é bastante verboso, ele vai falando tudo que você vai fazendo. E aí eu vou criar uma ação para poder facilitar a minha vida. E aí agora sempre que eu fizer run, eu vou poder executar alguma coisa naquela janela lá. É lógico que isso aqui é útil só para demonstração, porque isso é mais complicado do que você ir lá no browser propriamente dito. Então é só para vocês verem, eu vou executar aquele lá. Vou no Edge Paste, aí eu falo o input title. Find element, by name, title. Aí se eu quiser mandar alguma coisa lá, presta atenção, hein? Agora são elas, ó. Alguma coisa. E aí, se eu quiser submit, ele não vai funcionar. Eu tenho que pegar o elemento ainda. Então, botão, run, find element, by name, submit. Beleza? Run, clique, botão. Required input, paste. Então eu precisava ter digitado pelo menos mais um paste para poder submeter alguma coisa. E aí, a outra parte do teste que a gente não viu foi se ele incluía o paste, o latest pastes que está aqui, né? Então é sempre bom assim, lógico que isso é uma coisa que você vai pegando com o tempo, que coisas que você vai ver para garantir que o seu teste está dando certo. Porque também não adianta nada você fazer um teste com esse aqui que só vai verificar, por exemplo, o título e o autor, e na verdade, quando você submeteu, deu errado, ele foi para uma página que dizia título e autor não deu certo, entendeu? Então tem umas coisas assim que são importantes, mas isso aí não tem a ver com o pacote, ele tem a ver com a sua maneira de usar o pacote. Então você tem que confiar em coisas que vão realmente te dizer, te garantir que o negócio está funcionando. Então era basicamente isso que eu queria mostrar. O Chuchu é o pacote que fez a especificação do comportamento. O WebDriver é o pacote que fez a comunicação com o navegador. E aí a gente executa os dois juntos para poder usar isso como infraestrutura de testes de usuário. Então aqui no PowerPoint tem esse link, tem todos os links do Chuchu lá no Hacked. O WebDriver lá no Hacked, também as páginas do Selenium. O código dessa palestra está lá no GitHub, só clicar aqui. E tem também um outro exemplo num post que eu fiz, que é mais simples que esse. Pesquisa no Google e verifica se é o site do ESOD. É um exemplo mais simples, mas como tem um texto no blog, daí também vai passo a passo. Se alguém tiver interesse, também dá para acessar esse daí. E é isso aí.